vós também ficai preparados. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. E na segunda leitura que nós ouvimos, tirada da carta aos Hebreus, ilumina a compreensão do evangelho que acabamos de ouvir. No início da leitura do texto da carta aos Hebreus, ele traz para nós uma definição do que é fé. Ele nos diz: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Ou seja, é a capacidade de ter a posse daquilo que ainda esperamos. E ele continua: é a convicção acerca de realidades que não se veem. Ou seja, a convicção, a certeza das realidades que nós não vemos. Por isso, aqui nós entendemos que há realidades que nós não conseguimos ver, mas que de fato existem. E essas realidades tocam a nossa fé. E, por exemplo, quando nós esperamos a vida eterna, quando esperamos a ressurreição da carne, quando nós esperamos a vida em Deus, se temos verdadeira fé, já possuímos essa vida eterna, já possuímos o céu, já possuímos de algum modo a posse do reino de Deus. Isso é ter fé. Portanto, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor para que cresçamos na fé. A fé é um dom de Deus, um dom que recebemos no santo batismo, mas ao mesmo tempo, esse dom que recebemos do Senhor e devemos constantemente pedi-lo, faz-se necessário a nossa abertura de coração, para que cada vez mais possamos crescer na dimensão da fé. E no Evangelho, nós vimos o Senhor que nos fala de vigilância. O Senhor que nos fala de uma espera que deve ser vigilante. E que espera é essa? É a espera da vinda do Senhor. Seja no momento da nossa morte, seja no momento da sua segunda vinda gloriosa. E como na semana passada, a liturgia da palavra novamente nos faz refletir sobre o fim da nossa vida, nos faz refletir sobre a morte. E algo que é muito comum para nós é que quando nós pensamos na morte, costumamos pensar da seguinte maneira: quando eu ficar bem velhinho, quando eu estiver lá de cama, aí Deus vai me chamar, né? Geralmente, quando a gente pensa na morte, pensamos em algo muito distante de nós. Mas nós sabemos que, na verdade, não se sabe quando nós seremos chamados. Deus, ele não nos revelou o dia em que ele nos chamará, porque senão poderíamos deixar o Senhor de lado e pensarmos numa falsa conversão no instante último da nossa vida. O Senhor também faz com que seja um mistério para nós o nosso último dia aqui na terra. E como nós devemos esperar o Senhor, Ele então nos diz: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Os judeus, eles amarravam os rins, ou seja, a cintura, como o padre faz com o símbolo, essa corda aqui,
eles usavam o símbolo, ou seja, essa corda, para dizer que, cingindo os rins, estavam prontos para o serviço, prontos para a peregrinação, ou seja, eles estavam prontos para servir. E ao mesmo tempo, nosso Senhor diz, e as lâmpadas devem estar acesas, evocando a vigilância. Ou seja, está acordado, vigilante. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Então veja, nosso Senhor nos diz, é necessário estar pronto para receber o Senhor e é necessário estar vigilante. E ele usa duas imagens, a imagem do casamento e a imagem de um ladrão que arromba a porta da casa. Ora, aquele que espera, que verdadeiramente se alegra com a chegada do Senhor, será como a noiva que espera o seu noivo chegar, que estará vigilante para que quando ele bater a porta, imediatamente ela abra então essa porta. Nosso Senhor nos diz que devemos estar esperando o Senhor dessa maneira. Ou seja, aquele que vive a palavra do Senhor, aquele que tem uma intimidade com o Senhor na oração, aquele que tem amizade verdadeira com o Senhor Jesus, esse estará vigilante, esse estará com os rins cingidos, aguardando a vinda do Senhor. Mas aquele que não pensa na sua conversão, aquele que não pensa em deixar o pecado, aquele que não se deixa estar com um coração cheio de vontade de ouvir a Deus e de obedecê-lo, esse será pego como alguém que está em casa e recebe na sua casa um ladrão. Ou seja, ninguém espera um ladrão, né? Ninguém espera a chegada de um ladrão, mas ele vem e quando ele chega no momento inesperado. E é claro, não queremos recebê-lo, temos medo de recebê-lo, temos receio de recebê-lo, diz o Senhor. Assim será aquele que não estiver vigilante, assim será aquele que não estiver com os rins cingidos. Ou seja, meus irmãos, não devemos deixar para amanhã a nossa conversão. Não deixemos para amanhã a confissão que precisamos fazer. Não deixemos para amanhã a vida de oração que precisamos ter. Não deixemos para amanhã o perdão que precisamos dar. Não deixemos para amanhã o pedido de perdão que precisamos acolher. Aquele pecado que eu já estou tão acostumado e já estou tão apegado e não quero mais ceder. É necessário, meus irmãos, que estejamos com as nossas lâmpadas acesas. O que seria de nós se o Senhor nos chamasse hoje, se encontrássemos o Senhor face a face, nesse julgamento que haverá a nós, que é chamado de julgamento particular? O que nós apresentaríamos ao Senhor? Nós seríamos pegos de surpresa como um ladrão que vem ao nosso encontro? Ou será que estaríamos esperando como uma noiva espera o seu noivo? É a reflexão que somos chamados a fazer. A igreja, de uma forma muito sábia, ela convida a todos nós, todos os dias, antes de se deitar, fazer um exame de consciência. Ou seja, um exame de consciência de como foi o nosso dia,
se agradamos a Deus ou não, se fizemos o bem ou não. Todos os dias somos chamados a fazer esse exame, para que, pedindo perdão antes de se deitar e fazendo um propósito de ser melhor no outro dia, possamos deitar-se como que preparando para a nossa morte. Ou seja, todas as noites é como que um prelúdio de preparação para o nosso sono eterno. Ou seja, no sentido de entender que a morte, ela também virá. E com isso, é necessário que nós estejamos vigilantes, ou seja, examinando sempre a nossa consciência. Ou seja, quando deitamos no nosso travesseiro, poderíamos pensar todas as noites, e se o Senhor me buscasse nessa noite? E se eu não acordasse no dia de amanhã? É um exame que devemos fazer todos os dias. Isso significa estar vigilante. Mas não significa, meus irmãos, ter um medo, um pavor da morte de modo algum. Nosso Senhor não quer isso de nós. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã, a irmã morte, porque é ela que nos leva ao encontro com o Senhor. Dizia São Francisco, a morte biológica não é nada. A morte que pode nos fazer mal é a morte da nossa alma, que se dá com o pecado mortal. É essa morte que nós devemos temer, dizia São Francisco de Assis. Portanto, meus irmãos, que nós estejamos sempre vigilantes, que esperemos o Senhor assim como a noiva espera o seu noivo, e que no nosso dia derradeiro possamos ter um encontro alegre e feliz com aquele que é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.